noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a paz do Senhor Jesus, tome seu assento por bondade. Nós estamos alegres, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Caminhamos pela bondade e pela misericórdia do Senhor. Nós estamos no 4º encontro da nossa série, que tem por título Você Conhece Jesus? Nós já falamos no primeiro encontro sobre o nascimento de Jesus. Falamos também no segundo encontro sobre a infância e a adolescência de Jesus, a sua juventude, os anos perdidos da vida de Jesus. Falamos os anos perdidos, não que tenham sido anos de perdas, mas porque anos acerca dos quais nós não sabemos em detalhes o que aconteceu. Também no encontro passado, que foi o terceiro da série, falamos sobre o início ou o momento em que Jesus passou pelo deserto e foi tentado pelo diabo. Hoje, nós queremos falar um pouco sobre o perfil da vida de Jesus. Nós queremos aprender com as características, com as ações de Jesus. Nós queremos ser instruídos a partir dos evangelhos sobre o comportamento de Jesus. Qual era o perfil da vida, das ações, do modo de agir de Jesus. Então, hoje falaremos sobre isso e olharemos para a vida de Jesus, tentando aprender dos evangelhos quem era Jesus. Eu tive a curiosidade hoje de acessar o Google e digitei a palavra Jesus. Eu fui para a aba de imagens e apareceram uma centena de milhares de imagens sobre Jesus. A maioria das imagens são aquelas que nós já vimos e que retratam um Jesus loiro, de cabelos castanhos ou afogueados, cachos muito bem definidos, encaracolados, olhos azuis, um homem branco, cabelos longos, um homem de barba, um homem magro. Curiosamente, Jesus nunca é apresentado em nenhuma dessas imagens como sendo um Jesus gordinho, né? Eu acho que isso é um preconceito com os gordinhos. Porque qual o problema de Jesus ter sido gordinho? Então, Jesus é descrito, apresentado, e essa imagem típica de Jesus tem tudo a ver com quem pensou essa imagem, mas não tem nada a ver com quem foi Jesus de fato. As imagens que pintaram Jesus, ou as imagens que foram pintadas
acerca de Jesus, retrata muito mais aqueles que a fizeram do que mesmo a pessoa de Jesus. E quando a gente faz uma rápida pesquisa nos evangelhos, nós não encontramos nos evangelhos nenhuma descrição física de Jesus. Os evangelhos não falam se Jesus era alto, se Jesus era baixo, se Jesus tinha cabelos curtos, se Jesus tinha cabelos longos. Os evangelhos não falam se Jesus era uma pessoa bela ou se era um homem feio. Os evangelhos não falam nada disso. E o que nós sabemos é que na época de Jesus, os especialistas apontam para o fato de que Jesus não tinha esse biotipo que as imagens apresentam para nós. Uma outra coisa que eu observei nas imagens é que, além dessa descrição que apresenta um Jesus europeu, retrata exatamente o lugar de onde surgiu essa imagem. Essa imagem, quem pintou Jesus pela primeira vez como esse galego de olhos azuis e cabelos cacheados e rosto branco, quem pintou essa imagem surgiu na Europa, no momento em que o eurocentrismo dominava o mundo. Então, todo o resto do mundo era pensado a partir da Europa. Hoje, os Estados Unidos se pensam o centro do mundo. Então, o Jesus que aparece nos filmes já não é mais um Jesus europeu, é um Jesus americano, hollywoodiano. Mas o certo é que Jesus nem foi europeu, nem foi americano, e muito menos brasileiro. Jesus foi um galileu que morou na Palestina. Portanto, Jesus, segundo os especialistas, provavelmente era moreno, baixo, tinha os cabelos aparados, como todos os outros judeus do seu tempo. Então, o fato de os evangelhos não narrarem nada sobre a aparência de Jesus, para mim, indica que os evangelistas não viram nada de diferente na fisionomia de Jesus. Ou seja, porque Jesus não tinha nada de especial do ponto de vista físico. Jesus era comum, parecia com os outros homens lá da sua época. Então, a única referência bíblica que nós temos sobre a aparência de Jesus nem é dos evangelhos. Na verdade, é uma profecia que nós temos ainda no Antigo Testamento, que depois de muito tempo foi lida como se aplicando a Jesus. É o texto de Isaías, capítulo de número 53, versículos de número 2 em diante, que diz: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem
os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Essa é a única referência que a Bíblia faz, e ainda de maneira profética, sobre a aparência de Jesus. Então, Jesus foi um homem experimentado no sofrimento, um homem que carregava no seu corpo, que carregava no seu rosto, as marcas do sofrimento, as marcas do sol, as marcas daquelas caminhadas enormes, duradouras, longas, que ele fazia debaixo daquele sol escaldante na Palestina. Hoje você visita Israel e você vê israelita de tudo quanto é jeito. Porque a bem da verdade é que muitos dos israelitas que estão lá vieram de diferentes lugares. São aqueles que vieram depois de muito tempo, vieram da Alemanha, vieram da Polônia, vieram dos Estados Unidos, vieram da Argentina, aquelas famílias judaicas que em algum momento saíram daquela região e casaram-se em algum momento com outras pessoas e adquiriram outros biotipos e então voltaram para a sua terra, mas nos dias de Jesus, o judeu era mais ou menos como essa pessoa, morena, baixa, como nós descrevemos. Agora, se Jesus não tinha nada de especial do ponto de vista físico, o que fez de Jesus uma pessoa tão impressionante? O que impressionava na pessoa de Jesus? Se nós não podemos olhar para Jesus e contemplar ou imaginar as suas características físicas, por outro lado, nós podemos olhar e contemplar a partir dos evangelhos a sua personalidade, as suas ações, o seu jeito de ser, a sua maneira de olhar, a sua bondade com que tratava as pessoas, o jeito cortês com que Jesus tratava as mulheres. Então, isso nós podemos aprender dos evangelhos. Uma pergunta que nós podemos fazer era: Jesus era um homem triste, um homem sério, um homem carrancudo ou um homem alegre? Nas mesmas imagens que eu vi hoje, descrevendo Jesus ou pintando Jesus, eu observei esse detalhe. Em todas ou na maioria daquelas imagens da internet, Jesus está sempre, ou em boa parte delas, Jesus é apresentado com uma auréola ao redor de seu rosto, com uma luz que estava ao redor do seu semblante, irradiando sobre as pessoas. Jesus não tinha nada disso. As pessoas olhavam para Jesus e viam em Jesus uma pessoa tão humana quanto os outros eram humanos. Agora, em todas as imagens, em boa parte das imagens que eu vi, desde aquelas que foram pintadas há 5 séculos até as outras, as atuais, que foram pintadas a partir dos atores hollywoodianos, o que eu observei é que Jesus sempre é descrito, representado de maneira séria, às vezes, em algumas imagens, até com um semblante triste, um Jesus sem simpatia, um Jesus, um homem sem carisma. Essas imagens não descrevem para mim o Jesus que os evangelhos apresentam. Para mim, esse não é o Jesus da Bíblia.
Jesus tinha um semblante alegre. Pastor, a Bíblia diz isso? Diz. Em Mateus capítulo 6, versículo 16, o próprio Jesus critica os fariseus, porque os fariseus andavam com um semblante triste no meio da rua. Porque eles tinham a impressão de que quanto mais carrancudo eles fossem, mais aparência de santidade eles podiam demonstrar. Os fariseus andavam com um semblante fechado, entristecidos, para demonstrar para todo mundo que eles eram santos e estavam jejuando. E Jesus critica. Se Jesus critica a atitude deles por andarem com um semblante dessa maneira, com um semblante que mais parecia alguém faminto do que alguém santo, se Jesus criticou isso, Jesus não era desse jeito. Jesus tinha um semblante alegre. E tem gente que pensa que ser crente é ser chato. Tem gente que pensa que ser obreiro é ganhar o certificado de chatice e de seriedade e de ser carrancudo e de ser fechado. Ser crente não é isso. Essa caricatura que fizeram dos crentes, de que ser crente é ser uma pessoa chata, que não ri, que não se alegra, que não se diverte, que não vai numa festa, que não comemora com os amigos, que não comemora com a família, que não vai num ambiente onde possa ter outras pessoas no seu trabalho. Essa imagem que fizeram de crente, eu não sei de onde tiraram isso, porque de Jesus eu tenho certeza que não foi. Jesus gostava de festa. Uma vez os discípulos de João Batista vieram até Jesus e perguntaram para Jesus, isso está lá em Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 33 em diante, e perguntaram para Jesus, por que os discípulos de Jesus não jejuavam com a mesma frequência que jejuavam os discípulos de João e os fariseus. Porque João foi aquele profeta do deserto que ficou conhecido pela sua maneira austera, pela sua maneira rigorosa de viver, de se vestir, com a sua maneira rigorosa de se alimentar. Então os discípulos de João, seguindo os passos do seu mestre, também viviam debaixo desse rigor, dessa austeridade, desse ascetismo, onde tudo não pode. E aí, os discípulos de João, nesse aspecto, se parecia muito com os fariseus, porque os fariseus também levavam uma vida muito rigorosa, muito fechada, muito austera. E aí eles se juntaram e olham para os discípulos de Jesus e eles acham estranho, porque os discípulos de Jesus andam nas festas, os discípulos de Jesus não ficam jejuando, enquanto os fariseus estão jejuando. Isso não significa dizer que eles não jejuassem, eles só não jejuavam na frequência que os discípulos de João jejuavam, e nem jejuavam na frente para mostrar para os outros. Ninguém sabia quando eles jejuavam e quando eles não jejuavam. Então os discípulos de João vêm até Jesus e falam assim: ei, Jesus, por que os discípulos de João jejuam frequentemente,
mas os teus discípulos ficam por aí comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. No capítulo seguinte, que é o capítulo de número 7, versículo de número 34, o próprio Jesus está sendo acusado de novo por esses líderes chatos, ascéticos, rigorosos do seu tempo, que vêm criticar Jesus. E Jesus vira para eles e fala assim: vocês não se decidem, porque João Batista veio, João Batista jejuava, não bebia vinho, e vocês disseram que ele tinha demônio, por viver de uma maneira tão rigorosa desse jeito. Agora vem eu, o Filho do Homem, disse Jesus, comendo, bebendo, vocês chamam ele, vocês me apelidaram de comilão e beberrão, foi o apelido que vocês me deram. Lucas 7,34, Jesus diz isso. Vocês me chamam de amigo dos pecadores, amigo dos publicanos. E o que vocês querem? A pessoa que era rigorosa, vocês criticaram. Agora veio eu que aceito convites, vou na casa dos pecadores mesmo, entro na casa de publicano sim, eu não rejeito um convite para almoçar. Sejam fariseus, sejam publicano, quem quer que seja, me convidou para almoçar, eu estou dentro com os meus discípulos, tem que ter lugar para eles. Se tiver comida para mim e para mais uma reca de gente, pode chamar que eu vou. E vocês agora estão achando estranho isso? Então, Jesus não era essa pessoa chata, quadrada, fechada, ascética, com esse rigorosismo besta. Ninguém aguenta ficar perto de gente chata. Às vezes nem você não aguenta você mesmo. Tem hora que dá vontade de você de fugir de você, de tão chato que às vezes você fica. Já viu aquele momento que você dá vontade, tem como fugir de mim? E você tenta, se esconde de tudo quanto é jeito, tentando fugir de você, a chatice acompanha. Pode nem se olhar no espelho que acaba o dia, de tão chato que você está. A gente fica assim. Só que Jesus não era assim. Jesus não era uma pessoa chata. Ninguém fica com gente chata, ou ninguém vai atrás de gente chata, para ficar com ele 3 dias sem parar. As multidões corriam atrás de Jesus. Se deixasse, as multidões não voltavam para casa. Eles queriam ficar perto de Jesus, ouvindo Jesus. Ninguém gosta de ficar perto de gente que é ruim, de gente que não tem simpatia, de gente que não tem carisma. Tem gente que, às vezes, vai adquirindo no decorrer da vida, por causa dos sofrimentos, por causa daquilo que já passou, vai adquirindo no decorrer da vida, algumas coisas que vão se impregnando na existência, e as pessoas vão se tornando, às vezes, amargas. Como foram muitas pessoas no Antigo Testamento. Pessoas que falaram: não me chame pelo meu nome, me chame de amargo, me chame de amarga. Mas Jesus nos ensina pela sua maneira de ser. Jesus tinha tudo para ser um cara amargo. Pelo sofrimento, pela perseguição.
tudo que o cercava. Jesus estava o tempo inteiro rodeado de gente que queria pegá-lo em alguma coisa, de religiosos que queriam pegá-lo em alguma falha. Um homem experimentado no sofrimento, um homem de dores, um homem marcado, um homem que possivelmente perdeu seu pai ainda na juventude, porque os evangelhos depois não falam mais do personagem chamado José na história de Jesus. Um homem que possivelmente teve que assumir a família ainda quando era jovem, trabalhar para poder sustentar a família toda. Quer dizer para mim que Jesus não conheceu o sofrimento? Se alguém conheceu o sofrimento dessa existência, se chama Jesus, aquele galileu, lá da cidadezinha de Nazaré. Mas como era que Jesus encarava o sofrimento? Como é que Jesus lidava com a vida? Como é que Jesus lidava com o humor? Sabe, gente, além de ser uma pessoa que gostava de banquetes, que gostava de refeições, os evangelhos mostram, por vezes, Jesus rodeado de crianças. Criança não gosta de adulto chato, nem de gente séria. Criança não gosta de gente carrancudo. Chega de maneira carrancudo perto de uma criança que ela olha para você e começa a chorar. O teste para saber se você é chatonildo ou não, é só chegar perto de um bebê. E olha para o bebê. Se o bebê chorar... Porque criança gosta de gente alegre. E todo ser humano também gosta de gente alegre. Ninguém quer do seu lado aquela pessoa que passa o dia reclamando, o dia brigando, o dia enchendo a paciência, o dia brigando com a coisa que está fora do lugar, o dia deixa de ser cri-cri, irmão e irmã, em nome de Jesus, porque ninguém gosta, ninguém tem paciência para uma coisa dessas. Às vezes é o marido que chega em casa, cansado do trabalho, quando ele vai entrando dentro de casa, a mulher já vai dando um grito dizendo: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisas está limpo. E aí, o cara mal chega, mal vai chegando, já vai recebendo um grito, e aí ele tira. Aí quando ele vai entrando já é outra coisa, e não larga as coisas aí em cima do sofá não, vai... para tudo quanto é lugar, e o homem entra no banheiro e toma um banho, a mulher já deixou o banheiro imundo, eu acabei de lavar esse banheiro. Aí o homem fala: meu Deus do céu, em que lugar dessa casa que eu posso ficar? Porque eu não posso ficar na sala, eu não posso entrar no banheiro, eu não posso, todo lugar que eu entro está ruim para mim. Esse homem não tem vontade de ficar em casa, a vontade dele é de ficar na rua, é de ficar fora de casa. Por outro lado, tem um homem, pensa que vai pegar só para as mulheres? Por outro lado, tem um homem, que às vezes fica se metendo em coisa que não é da conta dele, e fica dando palpite em coisa que não é para ele dar palpite, fica se metendo com coisinha de dentro da casa, e dizendo, e olhando a sujeira, parece que é fiscal de limpeza, e entra dentro da cozinha e reclama de uma coisa e reclama de outra. Meu irmão, em nome de Jesus, arruma uma coisa para você fazer e para de ser chato. Ninguém aguenta, mulher nenhuma aguenta isso.
Pastor, mas eu tenho que ficar em casa. E não é, irmão, então arruma uma coisa para você fazer. Vai caminhar, vai gastar um pouco dessa energia. Chega em casa, não dá palpite nas coisas que é de responsabilidade dela. É ela que cuida, a casa é dela. Ela que organiza, ela que deixa as coisas com ela. Não fique se metendo em coisinhas, em detalhezinhos. Não, ninguém, mulher nenhuma gosta disso. Então Jesus não era essa pessoa chata, era uma pessoa alegre. As crianças gostavam de Jesus. Eu me lembro como foi que minha mãe ganhou o coração do meu filho, ainda quando ele era bebê. Da mesma forma como fez o seu avô materno. Minha mãe, eu lembro ainda de uma cena, no princípio, como ela chegava em casa e ia brincar com o Davi, sentada no chão, junto com ele ali, brincando com ele. Da mesma forma, fez o seu avô materno, que sentava-se, brincava com ele, brincava de carrinho e tal, e estava de igual para igual. Ou seja, a criança, ela não se simpatiza com quem fala com ela de cima para baixo. Para ganhar o coração da criança, ou para falar com ela, para ela se sentir que você está mais próximo, tem que chegar no nível dos olhinhos dela e falar com ela no nível dela. Tem que baixar, tem que descer, tem que se humilhar, tem que se tornar como uma criança para ganhar o coração da criança. E Jesus fazia isso. Jesus sabia conquistar a atenção de homens, mulheres e crianças. Todos gostavam de estar perto de Jesus. Jesus era aquela pessoa que quando você estava amargurado, quando você estava chateado, quando você estava entristecido, sem esperança, frustrado com uma enfermidade, frustrado com uma dor, frustrado com uma decepção, frustrado por não ter dinheiro, frustrado por estar num casamento ruim, as pessoas vinham para perto de Jesus e elas se sentiam bem. Elas gostavam de estar perto de Jesus. Será que as pessoas gostam de estar perto de você? Se as pessoas não gostam de estar perto de você, se você não é uma boa companhia, está na hora de aprender com Jesus. Porque nós levamos por aí afora o nome de cristão. É um Cristo grande, nem pequeno não é. Mas será que nós estamos pelo menos um pouquinho parecidos com Cristo? Será que a gente chega nos lugares e as pessoas celebram porque a gente chegou? Tem gente que chega em casa, meu irmão, o cachorro se esconde debaixo da cama. Tem gente que chega em casa, o menino fecha a porta do quarto. Tem gente que chega em casa, a mulher fica morrendo de medo. Tem gente que chega em casa, as crianças fogem dele ou dela, exatamente por ser uma pessoa por ser uma pessoa não grata, que não é agradável. Então dá para a gente aprender com Jesus. Outro ponto sobre a pessoa de Jesus: a masculinidade de Jesus. Jesus viveu numa época em que o machismo era muito mais ferrenho, muito mais disseminado, muito mais arraigado do que é hoje. Como era o machismo há 50 anos? Como era o machismo há 100 anos? Há 500 anos? E há 2000 anos? Era a época de Jesus.
Mas nós não encontramos em Jesus, e se você encontrar, eu retiro o que eu disse, mas você não vai encontrar, porque eu conheço o Evangelho, e eu não encontrei até agora. Você não vai encontrar nos Evangelhos, a fonte verdadeira sobre Jesus são eles. Não encontraremos nenhuma atitude de Jesus que possa ser enquadrado dentro do estereótipo machista que nós conhecemos. Jesus nos impressionava com a sua masculinidade. Era uma masculinidade que certamente não se enquadraria naquilo que os nossos pais ou os nossos avós falavam há 50 anos, há 30 anos. A começar por aquela famosa e clássica frase: homem não chora. Homem não demonstra fraqueza. Homem não demonstra fragilidade. Jesus chorou na frente dos seus discípulos algumas vezes. Jesus não hesitou em expressar os seus sentimentos de medo, de aflição. Certa vez, ele disse para os seus discípulos, em Marcos capítulo 14, verso 34, a minha alma está triste até a morte, fiquem comigo, me auxiliem, vigiem comigo. Jesus não tinha nenhum problema em elogiar pessoas. Jesus elogiava homens, mulheres, crianças. Jesus elogiou João Batista. Jesus elogiou Natanael. Jesus uma vez defendeu uma prostituta na frente dos religiosos e elogiou a atitude dela. Os religiosos, se pudessem, queriam massacrá-la, porque ela, como mulher, se meteu no lugar onde não era convidada, era uma reunião de homens. Lucas, capítulo 8, vai falar disso. Os fariseus tinham uma reunião de tempo em tempo, era reunião de homem, típica de homem. Naquela época era a reunião que eles faziam para se banquetear, para tomar vinho e para discutir assuntos da lei. E aí, numa cena dessas, num lugar cheio de homens reunidos, uma mulher entra e ela vê que Jesus foi negligenciado em todas as honras que eram típicas da época. O anfitrião daquela casa não honrou Jesus com nenhuma das cortesias comuns daquele tempo. E aquela mulher, no meio da reunião de homens, ela chega perto de Jesus, ela começa a chorar, suas lágrimas começam a cair nos pés de Jesus. Ela solta os cabelos, joga nos pés de Jesus, começa a massagear os pés de Jesus e enxugá-los com os seus cabelos. E os homens daquele momento começam a dizer: se esse aí soubesse quem é essa mulher que está aí fazendo isso aí, uma pecadora, uma prostituta. E Jesus defende essa mulher na frente de todos eles. Jesus vira para Simão e fala assim: olha, Simão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu entrei aqui na tua casa, tu não me deste água para lavar os pés. Ela está lavando os meus pés com lágrimas. Só que Jesus não fala olhando para ele, Jesus fala olhando para ela. Desde que eu entrei, Simão, tu não me deste a honra, não me honraste com o costume que um
mestre honra outro mestre, ou que um discípulo honra outro discípulo, com o ósculo santo, que é o beijo na face. Tu não fizeste isso comigo, agora esta não me beija na face, mas não para de beijar meus pés. Tu não me deste óleo para a cabeça, esta, porém, pegou mirra, que é mais especial do que o óleo, e jogou nos meus pés. Jesus defende essa mulher na frente de uma macharada machista. Jesus a defende, Jesus a protege, Jesus enfrenta eles. Jesus não reproduz os conceitos da época. Isso aqui não é lugar de mulher na cozinha. Jesus não reproduz isso. Tem uma cena nos evangelhos que me chama a atenção. Eu falo um pouco dela com mais detalhes no livro que estou lançando, que é O Poder da Pedagogia de Jesus, mas eu vou só citar a cena aqui rapidamente. É o momento em que Jesus está na casa de Marta e Maria e na casa de Lázaro. E uma das irmãs de Lázaro, ela está aos pés de Jesus, no meio dos homens, conversando com Jesus. Era a ocasião que, se Jesus pensasse como os mestres daquela época, Jesus poderia ter feito como um rabino daquela época não hesitaria em fazer. De mandar Jesus para a cozinha. Lucas, capítulo de número 10, vai falar exatamente disso. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta ficou na cozinha. E a Marta começa a reproduzir o pensamento machista que ela também tinha. Porque não são só os homens que carregam essa ideologia machista. Muitas vezes as mulheres reproduzem isso para os seus próprios filhos. São as mulheres que muitas vezes reproduzem o machismo para as gerações seguintes. Sabiam disso? Sem saber, muitas mulheres reproduzem isso. Uma vez, eu estava em Taguatinga, e eu presenciei uma cena de um acidente, de uma batida, uma colisão entre dois veículos. E eram duas mulheres. Agora, o que me deixou mais encabulado não foi a batida, foi o que uma delas disse para a outra. Uma delas virou para a outra, depois de uns palavrões lá, ela virou para a outra e falou assim: vá dirigir o fogão, você não presta nem para dirigir fogão. E eu, meu Deus do céu, se eu tivesse ouvindo isso de um homem, seria doído de ouvir. Ouvindo de uma mulher é pior ainda. Mas isso mostra como muitas mulheres são responsáveis por reproduzir isso. E Marta reproduz isso. Marta fala: Maria, o que você quer aí no meio desses homens, conversando coisa de homem? Vem me ajudar aqui, você vai ficar aí parada? Vem para cá, e aí esse lugar não é para você. Mulher não é para pregar, mulher não é para discutir teologia, mulher não é para conversar de igual para igual com o homem. Vem para cá que o seu lugar é aqui. E muitas vezes as mulheres fazem isso com as outras. Eu já fui em igrejas
Eu já fui em igrejas por aí, especialmente nos lugares mais interioranos, onde em festa, né, em festa de igreja, o pessoal mata um boi, faz aquela churrascada, aquela coisa, aquela refeição, aquela coisa. Quando eu estava com meus 9 anos, 10 anos, 11, 12, viajei muito no interior do Maranhão, às vezes nos finais de semana, onde o pessoal fazia aquelas festas e parava o povoado para fazer aquela festa na igreja, lugares onde, se uma mulher não frequentasse a cozinha junto com as outras excluíam ela do convívio, da amizade, do relacionamento. Elas não admitiam que a outra estivessem ali, em algum outro ambiente, fazendo outro tipo de trabalho que não fosse o trabalho da cozinha. É o que Maria está fazendo, é o que Marta está fazendo com Maria aqui. Agora, vem de Jesus uma outra percepção. Olha, vem de um homem, do homem que nos ensina a ser homens. Você não vai ser menos homem se você for homem como Jesus foi homem. Jesus vira para Marta, fala: Marta, ô Marta, você está muito inquieta, Marta. Você está muito ansiosa, Marta. Você está muito atropelada com um monte de coisas. Maria escolheu a melhor parte. E eu não vou mandar ela sair daqui para te ajudar. Deixa Maria aqui. Jesus considera Maria, Jesus discute, Jesus conversa com uma mulher de igual para igual. Jesus aceita que a mulher diga a sua palavra. Jesus aceita que a mulher reflita a teologia. Jesus aceita que uma mulher fale num ambiente teológico, num ambiente eclesiástico. O que ainda para muita gente hoje é uma coisa insuperável. Eu conheço um monte de pastores e conheço um monte de igreja cheia de homens que não têm humildade para ser ensinado por mulheres. As mulheres, como disse o pastor, as mulheres não sobem nem no púlpito, elas ficam nas cadeiras embaixo. Era assim na igreja que eu frequentava, quando eu era criança. Ainda hoje, às vezes a gente está aqui no culto, uma irmã vem cantar, ela não tem, às vezes, coragem nem de subir aqui, ela vem aqui, fica aqui, e pega o microfone aqui, porque ela acha que ela não pode subir aqui. De onde é que vem isso? Quem ensinou isso para elas? Eu conheço um monte de gente que se fundamenta numa interpretação bíblica particular que ele faz, que seu grupo faz, que seu gueto faz, que sua gangue faz, para dizer que a mulher não pode ensinar na igreja. São machistas que não têm humildade para conversar de igual para igual com uma mulher que estuda teologia. Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. As salas de aula de teologia estão começando a encher de mulheres. E elas não estão aprendendo teologia para ficar limpando o banco de igreja. Elas não estão aprendendo teologia. Não que essa tarefa não seja uma tarefa nobre, para quem foi dada esse chamado,
é um faça como ao Senhor. Mas nem todas foram chamadas para o mesmo trabalho. Aquelas que estão nos seminários teológicos, elas vão ensinar teologia, já estão ensinando teologia, e estão colocando muitos homens no bolso, com a profundidade bíblica que possuem, porque estão se preparando para isso. E eu não tenho problema nenhum, se uma delas chegar e vir aqui e ministrar, e eu tiver que sentar para aprender, e eu tiver que sentar para ouvir, isso não vai me tornar menos homem, e nem menos crente, e nem menos doutrinário, porque a Bíblia mostra um Jesus que dá o espaço teológico para a mulher dizer a sua palavra, para a mulher dialogar, para a mulher conversar, para a mulher ensinar. Agora, outra coisa, Lucas, capítulo de número 8, Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 1 ao 3, diz que Jesus andava na companhia não só de homens, mas de mulheres também. O texto bíblico vai dizer. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças, como Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-lo com seus bens. Mulheres que andavam na companhia de Jesus. Jesus tinha seguidores, homens, e Jesus tinha seguidoras. Mulheres que andavam na companhia de Jesus, no grupo de Jesus. Jesus fez o que nenhum rabino do seu tempo tinha a ousadia de fazer, a coragem de fazer. Nenhum rabino daquela época permitia a si mesmo andar na companhia das mulheres, ou em algum momento encontrar-se conversando com uma. Um discípulo de um rabino podia ser excluído do seu curso, da oportunidade de andar com aquele mestre, se o mestre ficasse sabendo que aquele discípulo foi visto conversando com uma mulher em algum lugar. Jesus não. Jesus, num determinado momento, encontra-se a sós, conversando com uma mulher lá de Samaria, uma mulher de uma reputação não muito recomendável, e Jesus está conversando com ela. E quando os discípulos chegam, os discípulos ficam querendo saber, os discípulos ficam intrigados, os discípulos ficam com a pulga atrás da orelha, por terem visto Jesus conversando sozinho com uma mulher. Só que Jesus não olhava para a mulher pelo prisma sexual. Não. Jesus olhava para elas com respeito, Jesus via a alma delas. Jesus as olhava como um pai olha para uma filha em amor, em carinho, em respeito. Elas não se sentiam degradadas com Jesus, elas não se sentiam ameaçadas com o olhar de Jesus, porque o olhar de Jesus era um olhar de pureza. Então, Jesus também tinha um jeito especial de realizar milagres. Jesus era peculiar na sua forma de realizar milagres.
Ele nunca repetiu um método no milagre. Tem momentos que Jesus cura a longa distância, ocasiões que Jesus curava de perto, às vezes a cura era instantânea, outras vezes a cura era progressiva, era gradual, às vezes as pessoas tinham que seguir aquilo que ele orientou. Agora, uma coisa que mais me impressiona em Jesus, quanto ao seu modo de realizar milagres, é que o Evangelho de Marcos faz questão de mencionar, em vários versículos, ocasiões em que Jesus orientava as pessoas para não dizer que ele realizou um milagre. Jesus curava, e Jesus dizia assim: não conta para ninguém. Não diga a ninguém. Vai, mostre-se apenas ao sacerdote, não conte para ninguém o que eu fiz por você. Jesus proibia as pessoas de ficarem propagando ou de ficarem divulgando. Isso acontece várias vezes no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, verso 34, capítulo 1, verso 44, capítulo 3, verso 12, capítulo 5, verso 43, capítulo 7, verso 36 e 37, e por aí vai. O Evangelho de Marcos está cheio desses exemplos. Se fosse um líder do nosso tempo, sabe o que ele fazia? Se fosse um evangelista, um pastor desses midiáticos, um pastor desses que fazem show por aí, show na televisão, show em tudo quanto é lugar que ele vai, ele ia fazer da seguinte maneira: aqui ó, fazer igual da, corta para mim aqui, mostra aqui, chama a câmera, mostra aqui o que eu estou fazendo. Era isso que ele ia fazer, o que muita gente está fazendo por aí. Aqui ó, filma aqui, olha aqui, olha o que está acontecendo aqui. Bora, diga para a câmera, foi o que aconteceu. Diga aqui o milagre para todo mundo, para o Brasil todo saber. É assim que os apóstolos falsos, os pastores midiáticos, fazem. Porque eles querem fama, eles querem crescer, eles querem se fazer, eles querem se dar bem, eles querem bamburrar, como se diz lá no Nordeste, em cima de um milagre que muitas vezes nem aconteceu, ou quando aconteceu, aconteceu por um poder que não veio dele, veio de Jesus. Mas ele quer se fazer com aquilo. O milagre foi Jesus que fez, mas a fama eu quero para mim, o dinheiro também. Pois Jesus era totalmente diferente dessas pessoas. Jesus dizia assim: não fale para ninguém. Porque Jesus não queria ser visto como um milagreiro, como um mero operador de milagres que fazia espetáculo ou que dava show. Jesus não queria dar show. Jesus só queria alcançar pessoas e libertá-las. Era isso que Jesus queria fazer. Então Jesus fez isso várias vezes. Agora, olhemos também para a simplicidade de Jesus. Jesus não prometia fama, Jesus não prometia sucesso, Jesus não prometia milhares de seguidores, Jesus não prometia autoridade política. Tem um momento interessante no ministério de Jesus, e Lucas registra isso, eu acho impressionante esse relato. Lucas capítulo de número 9, abra aí na sua Bíblia, Lucas 9, verso 57. Deixa a sua Bíblia aberta, quero que você leia comigo esse texto. Lucas 9, verso 57. Jesus estava andando pelo caminho, e uma pessoa chega para Jesus e fala assim: Senhor, eu
farei o quê? Eu te seguirei por onde? Por onde quer que fores. Qual foi a resposta de Jesus? As raposas têm o quê? Covis, tocas. As raposas têm suas tocas. E o que mais? As aves do céu têm cada qual o seu próprio ninho. Mas o Filho do Homem não tem o quê? Então ele usa dois animais aí. Primeiro são quem? Raposa. Depois, aves. O que significava isso? Quem eram as raposas e quem eram as aves? As raposas era uma expressão que os judeus usavam para se referir à família do Herodes. Eles vinham de uma determinada família, não eram judeus. Eram idumeus, que tinham entrado dentro do judaísmo e tinham ganhado a confiança do Império Romano e tinham se tornado políticos naquela região sem serem judeus. Eles eram idumeus, se converteram ao judaísmo, mas os judeus nunca reconheceram a família de Herodes como judeus de verdade. Tem uma determinada ocasião que Jesus fala assim acerca de um Herodes, Jesus fala assim, vá dizer para aquela raposa. Então a raposa era uma expressão usada para a família de Herodes, para aqueles que estavam onde, gente? No poder político. Raposa era uma expressão usada para se referir àqueles que não eram judeus e tinham usurpado o poder político. As aves do céu era uma expressão usada naqueles tempos para se referir aos romanos, aos gentios. A própria parábola da semente de mostarda fala das aves do céu, de gente que vem de vários lugares gentios e se aninham, e encontram acolhimento no reino de Deus. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: uma pessoa chega para seguir Jesus e fala, Senhor, eu vou te seguir onde o Senhor for. Você fala, para aí, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está querendo cargo político? Você está querendo se promover politicamente aqui? Então vá procurar as raposas, porque lá você vai conseguir se promover. Aqui não. As raposas, aqui em Israel, tem sua toca, tem seu lugar de ficar. Se você quer um lugar para ficar, se você quer se arranjar, se você quer, como diz lá no interior, né, em vários lugares do Nordeste, se você quer amarrar seu burrinho aqui não, vá fazer isso com quem tem cargo político para lhe dar. São as raposas, são os idumeus. Quer promoção? Então se candidate. Quer ser visto? Quer ter um minuto de fama? Então vá lá, se candidate, sai entregando santinho, vá lá, é com as raposas, não é aqui. Porque as raposas têm isso para você. E as aves do céu também têm seu ninho. Os romanos podem oferecer isso para você, agora comigo não. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer isso? Então é comigo. Agora, se você quer fama, ou se você quer promoção, ou se você quer se fazer, ou se você quer ganhar um público, gospel, então não é aqui que você vai se fazer. Porque Jesus não tem promessa para esse tipo de gente. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala qual foi a decisão dessa pessoa, mas possivelmente esse homem que está procurando fama, chega em Jesus e acha que vai encontrar fama em Jesus, e se decepciona, ele vai embora. E no mundo gospel está cheio de gente assim. De gente que só está entre os crentes
porque querem ganhar, lucrar, se beneficiar e se fazer com esse público, porque descobriram no meio gospel um mercado lucrativo, onde tudo com o nome de Deus e de Jesus se vende. Se fizer camisa com o nome de Jesus, vende. Se fizer livro, mesmo que não seja cristão e colocar o nome de Jesus, vende. Se fizer qualquer coisa, qualquer metal por aí, e colocar o nome de Jesus, vende. Se fizer aí um mix com tudo que ele aprendeu lá fora, de mundanismo, e colocar o nome de Jesus no meio, vende. Ele consegue se promover, ele consegue se fazer, usando. Se ele usar o nome de Jesus, ele ganha a eleição. Então descobriram isso, que se usarem o nome de Deus, que se usarem o nome de Jesus, mesmo não tendo Jesus, mesmo não sendo transformados por Jesus, mas se usarem o slogan Deus e Jesus, aí a coisa vai, aí a coisa funciona. E tem um monte de gente se deixando enganar por gente que usa o nome de Deus, mas não tem nada de Deus. Mas o que Jesus prometeu foi algo completamente diferente. Evangelho não é lugar para raposa achar toca, nem para pássaro fazer ninho. Evangelho é lugar para discípulo de Jesus, que não vem para cá em troca de alguma coisa, ou buscando se beneficiar, mas vem para cá para se doar, para se sacrificar. Isso aqui é um sacrifício. Ministério é um sacrifício, é uma doação. Quem leva ministério a sério, não ganha nada com isso, mas se sacrifica. O que ganha está na eternidade. Mas tem gente que ainda acha e não consegue distinguir entre os verdadeiros e os falsos. E considera os falsos verdadeiros, e às vezes quer considerar os verdadeiros que estão doando a sua vida como falsos. Porque não tem discernimento para entender que ministério é sacrifício. Você tem chamada? Você foi chamado por Deus? Então aqui é seu lugar. Você vai doar a sua vida, você vai perder muitas noites de sono, você vai perder cabelo, você vai perder paciência, você vai perder muitas vezes a sua tranquilidade. Isso é ministério, isso é sacrifício. Você vai perder o seu tempo de ficar sós ou de ficar com a família para poder dar assistência, mas isso só faz quem tem chamada. Quem não tem chamada, ou quem encara isso como negócio, não vai fazer isso. Quem não tem chamada, vai encarar a coisa como com estrelismo. Ele não quer se sacrificar. Ele não quer se doar. Mas o que Jesus está dizendo é exatamente isso. Então, nós podemos aprender com Jesus. Nós podemos aprender com esse evangelho de Jesus. Facilidade e evangelho fácil. Se você quer ser enganado, entre por esse caminho do evangelho fácil, do evangelho da autoajuda, tá? Dessas pessoas que o público cristão fica atrás deles para massagear o seu ego. Aqui não, meu filho. Aqui o negócio aqui é mais sério, porque aqui nós tratamos o evangelho como ele é.
O ser humano precisa ter um encontro com Jesus, o ser humano precisa ser transformado por Jesus, o ser humano precisa abrir mão das suas vontades por causa de Jesus, o ser humano precisa aprender a abrir mão dele mesmo por causa de Jesus, o ser humano precisa aprender que ele não vai se fazer em cima de Jesus, o ser humano precisa entender que ele não vai se promover em cima do ministério. Não, aqui nós aprendemos com Jesus que o ministério é uma vida de sacrifício. Vamos agradecer a Deus. Curve a sua cabeça. Em seguida, eu quero convidar aqui o pastor Vital para a gente louvar ao Senhor com mais um hino e nós servirmos ao Senhor com as nossas ofertas. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta palavra que nos ensina, por esta palavra que nos desafia, por esta palavra que nos confronta, por esta palavra que nos ensina a ser mais parecidos contigo. Nos ajuda a abrirmos mão das nossas vontades para sermos mais parecidos contigo. Sê conosco, ó Pai. Nos abençoe.